coisa que me ajudou muito e que deve ajudar ainda hoje muitas crianças e adolescentes é a internet. Na minha época não existia Twitter, YouTube... Existia YouTube? Não existia YouTube. Existia Twitter. Existia Twitter, mas não usava. Então eu não tinha rede social e como eu era uma criança, eu visitava mais sites de jogos. E como eu era uma menininha... Princesa Barbie. Eu visitava o site da Barbie, da Polly Pocket e das Diva Stars, que eram 3 tipos de bonecas. Hoje em dia as Diva Stars não existem mais, elas eram umas bonecas feias da cabeça enorme, mas que o site era muito legal e tinha vários jogos sensacionais. Eu fui aprendendo inglês com esses jogos também, até porque no site de jogos que tinha aqui no Brasil, que era tudo em português, não tinha ninguém falando nada. Mas quando eu colocava no site das bonecas, as bonecas sempre diziam alguma coisa antes de cada jogo, assim que você mudava para alguma página. Ou quando você colocava o cursor do mouse em cima de uma palavra, a bonequinha lia pra você. Então dava pra você escutar, saber como pronunciava. Não dava pra saber o que significava, né? Você tinha que trabalhar nisso. Eu aprendi muita coisa com a Polly, com a Barbie e com as Diva Stars. Inclusive tem um jogo das Diva Stars que ainda existe online, que é o Fashion Emergency, que significa emergência fashion ou emergência da moda. É um jogo de vestir as bonecas. Eu acho que muita criança deve jogar jogos desse tipo. Então, se você gosta de jogos de vestir, eu recomendo Fashion Emergency das Diva Stars. E tem uma intro enorme, toda em inglês, que você tem que ver toda vez que você joga o jogo. Então eu decorei literalmente aquela introdução delas falando, só que não entendia nada. E depois de aprender inglês eu percebi que eu conseguia entender tudo. Com a Polly Pocket dava pra ver o contexto, tipo, tinha uma parte quando você colocava pra ir na casa dela. Na minha época, o jogo era assim, tinha a casa da Polly, você escolhia no canto da tela, bem aqui no canto da tela tinha a casa da Polly, o parque da Polly, o jardim da Polly, os amigos da Polly, a piscina da Polly, tudo da Polly. Então quando você ia lá na casa da Polly, clicava na casa da Polly, abria outra página e aí ela falava: Hi friend, welcome to my house. What should we play? Então quando eu era criança eu já conseguia entender welcome, my house, friend e play. Então eu já entendi assim mais ou menos que ela estava dizendo que eu era bem-vinda na casa dela e que queria brincar comigo e que eu era amiga dela. Aí palavrinhas como done, que é feito, terminado, ou shoes, que não é sapato, é escolher. E até nome de peça de roupa também deu pra aprender, porque tinha tudo escritozinho lá, tinha gravura, então era bem fácil de associar uma coisa à outra. A Barbie, ela nessa época já tinha a versão brasileira do site dela, mas eu gostava mais da versão original porque tinha mais jogos, era bem mais legal e a Barbie falava com a gente. Hoje em dia, se você for no site da Barbie e no site da Polly, elas duas vão falar com você em português. Mas na minha época não tinha a versão brasileira do site da Polly e na versão brasileira do site da Barbie ela não falava. Então pra mim não tinha a menor graça.